Coronavírus, a joia da coroa da nova ordem mundial, o golpe decisivo ou apenas um teste? Não há dúvidas de que o coronavírus mudou completamente a vida, como todos sabem, e se tornou a joia da coroa da nova ordem mundial, comemorando o início da nova ordem mundial. Ou talvez seja apenas um teste e algo pior pode estar por vir. Agora você pode ver claramente que nada disso é teoria de conspiração. Tudo isso é muito real. E aquelas pessoas que sempre ficaram falando com você na internet que existe uma conspiração, se você analisar e juntar as peças de um grande quebra-cabeça, você vai perceber que essas pessoas realmente, muitas delas, em muitas das coisas que elas disseram, estavam completamente corretas. No caso do Covid-19, do coronavírus, o mundo nunca experimentou nada como as atuais medidas de contenção. Medidas de contenção que foram implementadas pela primeira vez na China e depois se espalharam por todo o Ocidente no início desse mês. Nem mesmo em tempos de guerra, nem na guerra as pessoas foram sequestradas de suas casas por menos de 2 semanas, sob o que era para todos os efeitos da imposição de fato da lei marcial, ou da quarentena, ou do isolamento por razões de saúde da comunidade, razões impostas pelos governantes. Nem na guerra as pessoas eram permitidas para sair nas ruas e comprar apenas itens essenciais e produtos básicos ou serviços bancários. Esses movimentos, historicamente sem precedentes, devastaram mais economias nacionais muito mais rapidamente do que qualquer conflito cinético, iniciaram uma tendência das nações em resgates e tornou as pessoas muito mais dependentes do seu governo do que nunca. Não é de admirar então que a maioria das pessoas no Ocidente ainda esteja meio que em estado de choque, como uma forma de reação repentina a tudo isso que começou a acontecer. Como suas vidas mudaram ao longo de apenas poucos dias, às vezes literalmente da noite para o dia. Alguns já começaram a se recompor e agora estão pensando criticamente sobre esses poderosos processos e acontecimentos globais que estão em jogo. E alguns estão seguindo a lógica de uma das principais escolas de pensamento de que o coronavírus se tornou a grande joia da coroa para a elite global comemorar o início da nova ordem mundial, a New World Order, ou um teste para uma nova ordem mundial muito pior que pode estar por vir. A nova ordem mundial indica que os governos ocidentais estão assumindo o controle de grandes setores da economia ou ameaçando fazer isso. De fato, existe uma centralização corporativa e uma centralização do sistema financeiro internacional na mão de pouquíssimas pessoas, um grupo de mega trilionários, a qual nós frequentemente nos referimos como globalistas. E também grande parte da cadeia de suprimentos está na mão de grandes empresas, incluindo também produtos industrializados, que são todos produzidos, no geral, por grandes empresas. Agora voltando aqui a falar dos governos, os governos também geralmente pensam de forma quase sempre idêntica com relação ao coronavírus. Quase todos os governos ocidentais que tiveram esse surto de coronavírus sugerem fortemente que eles eventualmente se reuniram com seus esforços todos em algum momento no futuro para formar um plano de ação conjunto dentro dessa esfera geopolítica, ou talvez mais globalmente, o que representa um grande processo em direção à formação de um governo global, um governo da nova ordem mundial, uma governança internacional, uma forma de governo global que pudesse espalhar seu poder por todos os outros aspectos da sociedade e da vida humana com base nessa crise emergencial de saúde e também na crise econômica. E isso pode indicar que esses movimentos centralizados de poder guiariam a humanidade para o caminho da morte da velha ordem mundial. Nesse ponto que nós estamos, é difícil ter certeza sobre isso. São apenas especulações sobre visões de futuro
que entram em um cenário híbrido, mas é quase certo que a velha ordem mundial, a Old World Order, talvez nunca mais voltará. Talvez o mundo nunca mais será como era antes, independente de quanto era bipolar, unipolar ou multipolar. O mundo, recentemente, no último século, foi muito caracterizado pela frequente tendência crescente de uma união global, um mundo unido, seja através dos modelos da globalização ou através de ações governamentais e através de ações de grandes bancos. E se essa teoria da New World Order, a nova ordem mundial, entrar em vigor, a solução aparentemente natural para esse caos é concentrar os poderes em mais coordenação em resposta aos eventos, começando com os governos de vários países aplicando medidas emergenciais de saúde e possivelmente depois essas medidas se expandindo para a economia e para a política por meios de fundos conjuntos de reconstrução entre economias recém-nacionalizadas e possivelmente também exercícios regulares de quarentena, contenção, isolamento e até lei marcial. E é justamente isso que os senhores do mundo, as elites globais, querem. É exatamente isso que elas querem. Criar um problema para depois a população ter uma reação do problema, para depois elas virem com a solução. E qual é a solução? Mais medidas de vigilância, novas leis, mais medidas para limitar a vida das pessoas, levando as pessoas a uma nova ordem de vida, levando a vida das pessoas a um novo estado, uma nova ordem mundial. Pode ser que seja apenas um teste das elites internacionais, e é muito cedo para dizer se o coronavírus é realmente a última cartada final da nova ordem mundial, ou se é um grande golpe devastador final para a implantação de uma nova ordem mundial. Pode ser que seja apenas um teste e o pior pode estar por vir num futuro, ou mais distante, ou não muito longe. Mas seja lá o que isso for, não há nenhuma dúvida de que esse evento é como se fosse um cisne negro que o mundo está temendo há anos. As consequências das medidas adotadas pelos governos e pelos líderes mundiais econômicos para a contenção que estão em vigor se tornam cada vez mais rígidas em muitos países a cada dia e mudarão fundamentalmente a vida de todas as pessoas no planeta afetadas por esses eventos. Não sabemos se é por um tempo indefinido, de curto prazo, ou se é por longo prazo. E atualmente é incerto o quanto tempo de período que esses eventos vão ocorrer. Mas uma das variáveis importantes para serem analisadas é a competição entre a China e os Estados Unidos como portadores da tocha dos modelos de nova ordem mundial e, respectivamente, dos modelos que eles utilizam para implantar esquemas governamentais contra o coronavírus, os modelos que eles aplicam de governança, quarentena, isolamento social, leis para proibir as pessoas de saírem na rua. De qualquer forma, haverá pessoas que vão se dar muito mal nessa história e outras também que vão acabar se dando bem. E tudo indica que isso pode vir a mudar o mundo. Eu não acredito que é para melhor. É bem possível que seja para pior.